Ar puro, água potável, solos férteis, alimentos saudáveis. Saúde e qualidade de vida, tudo isso é garantido pelos serviços ecossistêmicos, ou seja, pela prestação de serviços da natureza. É ela que garante a manutenção da nossa vida e a do planeta. É como se fosse uma engrenagem onde todos os processos naturais, como ciclos da chuva e condições climáticas, estivessem em perfeita harmonia. Mas, hoje em dia, para garantir esses serviços ecossistêmicos, se faz cada vez mais necessário difundir práticas de preservação ambiental. E foi pensando nisso que foi criado o PSA, Pagamento por Serviços Ambientais, ou simplesmente PSA. É uma iniciativa criada para recompensar pessoas ou empresas que praticam a conservação ambiental. Mas você deve estar se perguntando, por que alguém iria pagar por serviços que a natureza já desenvolve sozinha? Essa dúvida não é só sua não, eu explico. É que algumas pessoas e empresas dependem do uso dos recursos naturais para exercerem suas atividades. E ao optarem por preservar a natureza, podem deixar de ganhar dinheiro com isso. O PSA existe para incentivar essas pessoas a conciliar tanto a produção quanto a conservação da natureza. A iniciativa promove o reconhecimento ambiental, econômico e social a uma parcela da população. Vamos supor que eu, João, seja dono de uma chácara onde tem uma nascente atrás da minha casa. Lá eu tenho 20 vaquinhas que produzem leite. Certo. Para garantir o alimento delas, eu fui desmatando as árvores que protegiam a nascente, deixando ela assoreada e quase sem vida. Com o PSA, eu garanto essa preservação das árvores e da nascente, e ainda ganho uma ajuda em dinheiro que pode ser investida no solo, deixando ele mais fértil para o plantio. Com incentivo, eu deixo de desmatar, a nascente volta a brotar e eu garanto sombra e água fresca para o meu rebanho e para quem quiser desfrutar a natureza. Nossa, que legal! Então deixa eu ver se eu entendi. O PSA pode remunerar um produtor rural para ele não desmatar e mesmo assim manter seus lucros. Isso é muito interessante! E como são chamadas essas pessoas que se comprometem a preservar a natureza, hein? Bom, Ellen, essas pessoas elas são chamadas de provedoras de serviços ambientais. Isso porque adotam práticas de manutenção de serviços ambientais dentro de um projeto ou programa de PSA. Essa política pública ambiental provoca a mudança de atividades e comportamentos, gerando melhores resultados na preservação do meio ambiente. E por falar em política pública, Ellen, é bom lembrar. Como ainda não existe uma lei federal sobre PSA, para sua cidade fazer parte do programa, é preciso que o tema esteja presente nas políticas públicas do município. Então, vamos falar de políticas públicas. Políticas públicas são ações práticas promovidas por um ente governamental com objetivos orientados para a solução de questões de interesse público. Isso porque o estabelecimento de uma política pública não precisa da existência de uma lei, bastando, em determinados casos, a vontade política e, claro, a não existência de impedimento legal. Eu vou dar um exemplo. No estado do Acre, a política pública de PSA é estabelecida pela Lei 2308, de 2010, que cria Sistema de Incentivos Ambientais do Estado do Acre, o SISA, e também o Programa de Incentivos Ambientais, ISA, e demais programas de serviços ambientais e produtos ecossistêmicos do Estado do Acre. Já no Estado de São Paulo, essa política pública é estabelecida por ato administrativo, sem lei específica. Eu li sobre isso na internet e dizia algo parecido com isso. O projeto Mina d'Água e o projeto CAP-RPPN do Estado de São Paulo, por exemplo, são iniciativas de PSA criadas por meio de resolução da Secretaria de Meio Ambiente. Apesar de haver a definição de PSA na Lei de número 13.798 de 2009, que institui a política estadual sobre mudanças climáticas do Estado de São Paulo, esta não regula programas, projetos, arranjos institucionais e fontes de recursos sobre PSA, sendo que o Estado de São Paulo faz por meio de atos normativos da administração pública, como resoluções. Ou seja, as políticas públicas podem ser definidas por leis ou por normas infralegais. E quais são as diferenças? Bom, as diferenças são que, ao estabelecer políticas públicas por meio de lei, haverá uma maior segurança jurídica. O projeto ele ganha longevidade porque não irá depender da mera vontade do administrador público que ocupa o cargo por um determinado tempo. Por outro lado, Ellen, políticas públicas criadas por normas infralegais
como decretos, resoluções, dependem em grande parte da vontade política dos administradores e podem ser modificadas mais facilmente. Como tudo na vida, né, João? Verdade. Depende de boa vontade. Tá, mas diga aí, como se garante a viabilização de um PSA? Eu quero dizer, dinheiro mesmo. Esse é um tema bastante importante. Como o PSA é uma política de incentivo e apoio, um dos principais desafios da sua implementação é justamente estabelecer de onde virão os recursos para o pagamento dos serviços ambientais. Em geral, esses recursos vêm de fundos de preservação, que podem ser de um fundo específico de PSA, de um fundo ambiental, de recursos hídricos ou de um fundo de mudanças climáticas. Os fundos podem ser pessoas jurídicas ou simplesmente existirem como contas correntes ligadas a alguma instituição. Eles devem ser criados com a capacidade de receber recursos financeiros tanto de origem pública como de origem privada. Um exemplo são os fundos públicos especiais destinados ao meio ambiente, como o Fundo Estadual ou Municipal de Meio Ambiente. E você deve estar se perguntando agora, mas de onde vêm os recursos para compor esse fundo? Sim. A resposta é muito simples. De todos nós. De toda a sociedade. Isso porque a principal fonte de recurso vem por meio de impostos e contribuições. Eu vou mostrar, preste atenção aqui na tela. Os recursos podem vir de uma dotação orçamentária própria. Isso significa uma parte do orçamento público destinada a um fim específico. Um exemplo pode ser o orçamento de meio ambiente de um estado ou município, ou então parcela do ICMS ecológico. O fundo pode vir também de cobranças pelo uso ou exploração de um determinado recurso ambiental, como royalties do petróleo, taxa sobre geração de energia, cobrança pelo uso da água. Ou então de empréstimos ou doações de instituições, como por exemplo o Fundo para o Meio Ambiente Global ou do Banco Mundial. E a gente ainda tem o Fundo da Amazônia, fundações nacionais, internacionais e grandes empresas. E claro, a gente não pode esquecer dos mercados de ativos ambientais, com a comercialização de serviços ecossistêmicos bem definidos e lastreados em ativos originados a partir de projetos e programas certificados. Um exemplo: os mercados voluntários que comercializam certificados de carbono e investidores privados que adquirem ativos ambientais para suas compensações internas. Você acha que acabou? Que nada! Existem outras fontes de recursos identificadas na legislação vigente. Vamos lá! Os recursos para o fundo do PSA podem vir também de pagamentos decorrentes da exploração mineral, recursos resultantes da taxa de controle e fiscalização ambiental, recursos do fundo social, doações de pessoas físicas, recursos decorrentes do não cumprimento de metas de redução em compromissos voluntários estabelecidos pelas políticas de Estado, compartilhamento dos custos de transação de tarifas, como a do serviço de taxação sobre água e esgoto. Então, após definir as fontes de recursos que vão viabilizar o PSA, o próximo passo é definir quais serão os serviços ambientais que serão regulados. Então, após definir as fontes de recursos que vão viabilizar o PSA, o próximo passo é definir quais serão os serviços ambientais que serão regulados. Isso porque cada localidade ou região do país apresenta peculiaridades ambientais e são elas que nortearão os principais aspectos a serem tratados em seus programas e projetos de PSA. Tenho vários exemplos de serviços ambientais. Um deles é a conservação dos ecossistemas naturais. E sabe o que compõe um ecossistema natural? Sabe? A perfeita interação das plantas, animais, bactérias com o solo, o ar, a água e o sol. Ou seja, todos os fatores que interagem em um determinado ambiente. E tem mais exemplos de serviços ambientais. Por exemplo, a preservação de um bioma ou de uma vegetação da região, ações de reflorestamento de áreas desmatadas, a revitalização de nascentes e preservação de bacias hidrográficas, sequestro de carbono, isso é, ações de redução de emissão de carbono na atmosfera, conservação do solo em propriedades rurais, entre muitos outros. Mas para que a implantação do PSA tenha sucesso, é necessário definir valores monetários que incentivem os provedores de serviços ambientais. O PSA tem que garantir que vale a pena preservar, ou seja, as atividades não podem representar prejuízo. Então,
é hora de definir o custo dos serviços ambientais. Mas peraí, como é que se calcula o valor de um serviço ambiental? Bom, cada programa ou projeto irá definir a sua metodologia de valoração. Em geral, essas metodologias não são definidas em leis, mas em normas infralegais, como decretos e regulamentações. A gente já falou sobre isso lá no início do vídeo. As principais formas para determinar ou calcular os valores que serão repassados aos provedores são os seguintes: cálculo do custo de oportunidade percentual de abatimento de erosão das práticas de conservação de solo. Cálculo a partir do indexador UVF e de fórmulas que levam em consideração outros fatores. Cálculo baseado na qualidade biótica da vegetação e na região fitogeográfica. Ou uma metodologia que reúna várias dessas opções. Que tal recapitularmos tudo que a gente já viu? Vamos lá? Os elementos fundamentais para criar um PSA são: serviços ambientais. São as ações de preservação determinadas e valoradas de forma clara, de acordo com leis ou políticas públicas. Pagador ou comprador dos serviços ambientais. Pessoa física ou jurídica, pública ou privada, ou grupo social disposto a pagar pelos serviços ambientais. Veículo financeiro. É o fundo que recebe, administra e disponibiliza os recursos financeiros do PSA. Recebedor ou provedor. É o beneficiário que se compromete a desempenhar atividades de conservação, proteção ou recuperação do meio ambiente, visando o pagamento por esses serviços. Bom, agora que já sabemos como funciona um PSA, que tal fazermos um passo a passo da sua implementação? Vamos lá? Vamos lá! Realize estudos de viabilidade financeira. Este estudo estabelecerá os custos de transação. De acordo com os objetivos ambientais de cada projeto, o custo de transação pode ser muito superior ao custo de pagamento dos provedores. Elabore um plano de negócio. Ele irá dimensionar e assegurar recursos para o financiamento dos custos de transação, como, por exemplo, arranjo institucional, estudos técnicos, gestão e monitoramento. Tudo isso deve ser levado em conta na implantação das políticas públicas de PSA. Estruture um instrumento do PSA sobre fontes de recursos que garantam a sustentabilidade financeira do fundo a longo prazo. Crie o Fundo de Recursos do PSA. Garanta a estrutura administrativa, técnica, financeira e jurídica para arcar com os processos de articulação, planejamento, implantação e monitoramento da iniciativa. Defina critérios para a alocação dos recursos financeiros para as ações e serviços ambientais com indicadores mensuráveis. Estabeleça critérios socioambientais para a seleção das iniciativas e alocação de recursos financeiros. Calcule os tipos de despesas passíveis de financiamento para todas as linhas de ação, incluindo pagamentos de honorários, consultorias, capacitações, eventos, materiais, equipamentos e publicações. Garanta recursos necessários para ações produtivas e complementares, como assistência técnica, produção de sementes e mudas. Avalie a possibilidade de se concederem benefícios fiscais para as transações financeiras decorrentes de iniciativas de PSA. No Brasil, já existem inúmeros programas de pagamentos por serviços ambientais. Os principais projetos de PSA no Brasil estão relacionados a recursos hídricos, voltados para a conservação e uso adequado da água. Biodiversidade, voltados para a conservação, preservação da fauna e da flora. Florestas, ativos de carbono e uso do solo, voltados para a conservação, preservação ou manejo de áreas florestais, de forma a se evitarem as emissões de gases de efeito estufa por desmatamento ou degradação florestal. Conservação da beleza cênica natural. Valorização cultural e do conhecimento ecossistêmico. João, que bom que todos nós podemos contar com o PSA na preservação do meio ambiente. Você já viu esse trabalho de perto? Porque eu queria muito ver alguns exemplos de preservação por meio do PSA. Bom, então vamos lá. O Brasil, ele tem vários exemplos de sucesso que contam com a atuação do WWF. O WWF Brasil atua com 4 programas de PSA no Cerrado brasileiro. Em Mato Grosso do Sul, com o programa Manancial Vivo, que atua na APA do Guariroba. No Mato Grosso, em Tangará da Serra, com o programa PSA Bacia do Queimapé. E em Mirassol do Oeste, com o programa Renascendo as Águas de Mirassol do Oeste. Já no Distrito Federal, na Bacia do Pipiripau, com o programa Produtor de Água. Bom, se você se interessou em criar um PSA em seu município, entre em contato com a sua prefeitura.